Olá, pessoal. Obrigado por participar mais uma vez. Hoje nós temos aqui comigo o Fabrício, que é um fundador da Chefs Club. Muitos de vocês já conhecem, mas eu vou pedir ao Fabrício para ele se apresentar e apresentar a Chefs Club, por favor. Tudo bom, pessoal? Obrigado, Cadu, pelo espaço. Como o Cadu falou, sou fundador e CEO da Chefs Club, empreendedor digital aí por um pouco mais de 10 anos e apaixonado por experiências. Gastronomia também, mas principalmente com experiências e momentos felizes. É isso aí. Fabrício, o pessoal deve estar curioso para saber, obviamente a pandemia afetou bastante os restaurantes como um todo, mas como é que a Chefs Club atravessou esse período aí de pandemia? Se você puder falar para a gente? Claro, foi um momento bom, por razões muito óbvias, né? Bem difícil para o Chefs Club, mas a gente conseguiu nos meses mais críticos. A gente atravessou esse período com parcerias B2B, né? Com contratos com Ambev, Nestlé, Unilever, né? Fizemos aquela campanha Apoia um Restaurante. E depois a gente aproveitou também um momento para entender melhor como que seria o pós-pandemia, né, para onde que o Chefs Club iria. A gente escutou muitos clientes, muitos consumidores e os restaurantes, descobrimos, né, algumas coisas super interessantes, e também percebemos que a pandemia trouxe uma digitalização muito forte do setor, né, trazendo o cardápio digital, a utilização massiva do QR Code, tanto para utilização do cardápio como para o pagamento, a reserva também cresceu um pouco. Claro que o delivery, sem dúvida, foi o carro-chefe aí da pandemia, mas a gente aposta muito na volta do salão pós-pandemia com muita força e certamente muito mais digitalizado. Pois é, essa é uma pergunta que eu tenho também. Dessas tendências todas que a gente viu, quais que vieram para ficar e quais que provavelmente vieram só pela pandemia e vão desaparecer? Vocês têm algum estudo, alguma previsão disso? Temos sim, a gente acompanha muito o estudo principalmente da Euromonitor, e a gente vê que assim, a tendência é o delivery aumentar, sua participação que antes, pré-pandemia, era de 11%, né? Voltar pós-pandemia, ficar na casa de uns 20, 22% no Brasil, e os outros 80% realmente serem do salão. Junto com isso, acredito que o que veio para ficar foi, sem dúvida, a utilização de QR Codes e pagamento por aproximação, né? As wallets também trouxeram uma contribuição muito grande para todo o setor, né, com a disseminação massiva do Apple Pay, do Google Pay e agora do Pix. E eu acredito que a utilização também de ferramentas de gestão de fila e reserva, já num nicho menor, mas também eu acredito que no setor mais premium a gente vai ver essas ferramentas com mais presença. E você tem uma surpresa aí, pessoal, né? A gente sabe que a Chefs está preparando uma captação. Eu queria saber se essa captação tem a ver com essas tendências e como é que o Operating Partner da Confrapar, que nos assiste agora, pode participar. Sem dúvida. A gente não só vai seguir o desenvolvimento dessas ferramentas para os restaurantes, como a gente já fez, né, ao longo dos anos, de ferramentas de reserva, fila, etc., mas a gente está fazendo essa capitalização agora para melhorar o time de tecnologia e produto, desenvolver melhor essas ferramentas, entrar no pagamento, né, no restaurante, e tudo isso plugado num guia. O Chefs Club hoje é só uma plataforma que mostra os restaurantes com desconto. A gente vai passar a ser também um guia, que é uma demanda muito forte dos usuários, eles estão ávidos por isso, é uma dor enorme do consumidor brasileiro hoje encontrar um local com os cardápios, com as informações dos restaurantes, com as fotos, tá? Diferente em países onde a gente tem o Yelp, tem o OpenTable. Então, a gente está indo para se tornar o principal guia de gastronomia do Brasil e plugando nos restaurantes com ferramentas que facilitam a operação e, claro, nos colocam dentro do pagamento. Legal. E como é que o pessoal pode participar? A gente está fazendo essa captação via SMU e lá no primeiro 7 dias agora ela é fechada, né, exclusiva aí para funcionários, pessoas próximas e os investidores da Confrapar. A gente já está em 30% agora no primeiro dia e com o objetivo de fechar
a captação ainda esse mês, mas acredito que batendo a gente até sexta-feira que vem, ela deve ir para público, que é quando a gente atinge 66%, né? Então, quem tiver interesse aí, corre lá, porque está andando rápido. Ok, o valor mínimo para investir, então, é de 5 mil e a gente está levantando 5 milhões no total. Legal. E se atingiu 66% antes de sexta-feira, da semana que vem, ela já vai para público direto, né? Já vai para público direto, é uma parte da regulamentação da CVM. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha. Queria então agradecer o Fabrício aqui pela participação e a vocês por terem assistido. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Fabrício. Obrigado a vocês, obrigado, Cadu. Um abraço, pessoal.